A gente vai precisar de muito tempo para entender e também para explicar o que tem sido o ano de 2020. De olho no segundo semestre, hoje a gente vai revisitar alguns dos principais acontecimentos políticos do primeiro semestre desse ano, que, sendo bem modesta, foi absurdamente atípico para o mundo todo. O que pode avançar, quais os riscos? Para responder essa e outras perguntas, eu conto hoje com a participação do analista político e membro experiente do TC e também CEO da Ideopolitik, Leopoldo Vieira. Se você não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva para não perder nenhum dos conteúdos incríveis que a gente produz. O plano principal do governo para esse ano de 2020 era dar continuidade à agenda de reformas. Acontece que o mundo inteiro foi surpreendido com a pandemia do novo coronavírus. E aqui no Brasil, a gente acabou assistindo a uma série de acontecimentos, como troca de ministros, saída do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, que até então era um personagem super importante dentro do governo, e uma condução atrapalhada, digamos assim, da pandemia, da contenção da pandemia do novo coronavírus. Além disso, a gente viu também a prisão de Fabrício Queiroz, encontrado na casa do ex-advogado de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e por aí vai. Mas a gente teve também alguns pontos positivos, como o avanço do marco legal do saneamento, que foi aprovado em junho. Também é importante mencionar que o primeiro semestre acabou com um clima de pacificação entre os três poderes, o que é positivo. Leopoldo, seja muito bem-vindo, agradeço a tua presença aqui e começo te perguntando, te pedindo para você fazer um balanço para a gente. Como é que foi esse primeiro semestre, com tantos acontecimentos? E dentro disso tudo, como é que você enxerga o que você enxerga como os maiores avanços? Olá, Melina. Olá, investidor, tudo bem? Então, o mercado começou o ano esperando reformas e temendo manifestações. Se falava muito naquele momento do risco de chilenização do Brasil, em referência aos protestos que aconteciam no país vizinho e em vários outros países aqui do continente sul-americano. Essa situação foi atravessada pela pandemia e tudo isso que você falou na introdução teve uma resultante. Na verdade, três. Um clima de pacificação, a aprovação do marco do saneamento e a vitória do ministro Paulo Guedes sobre as nostalgias desenvolvimentistas dos militares, junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, expresso naqueles primeiros esboços do plano Pró-Brasil. E esses três fatos, eles mudam muito a perspectiva para esse segundo semestre, que, na verdade, vira uma nova etapa. Né? Com o marco do saneamento, a gente já pode até ousar dizer que o presidente Jair Bolsonaro deixa um legado, já tem um legado a deixar na área econômica, junto com a reforma da Previdência e com essa redução histórica e recorde da Selic. Para a perspectiva futura, imediata, digamos, se for mantido esse clima de conciliação, de pacificação e de entendimento, que o presidente, nessa semana, inclusive, e na anterior, fez alguns gestos, dando mais consistência aos indícios de que dessa vez pode ser para valer, e pelo menos teremos um clima menos tenso, a perspectiva é que a gente acelere as reformas, com destaque para a reforma tributária, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já deu como um prazo para ser concluída entre os deputados ali por volta de agosto, marco do óleo e gás e do petróleo, a possível mudança do regime de exploração do pré-sal, privatização da Eletrobras e a divergência com o Congresso é mais no sentido do modelo de capitalização, não a desestatização em si. Né? A saída do ministro Sérgio Moro, que se esperava um grande impacto, não teve. O ministro, na verdade, o ex-ministro, no presente momento, está numa situação, embora ainda seja muito popular, bastante fragilizada, porque ele é alvo agora da esquerda, do centro e da direita,
E o presidente conseguiu resistir com seus 30% em média de apoiadores fiéis, que são, é importante dizer isso, um resultado da tática de alternar períodos de maior e menor tensão institucional, que ele colocou em prática em 2019 e até esse momento, que ele agora está deixando mais de lado, mas foi o que de fato garantiu com que ele conseguisse se estabilizar nessa posição. E agora ele muda, não só por uma visão política, por uma opção por livre-arbítrio, né? Ele muda também porque inquérito sobre fake news, o projeto contra fake news no Congresso aprovado ontem, a ação contra ele no Supremo sobre interferência na Polícia Federal, né, a situação do senador Flávio Bolsonaro, que decorre, que poderia se agravar se não fosse o acordo com o Centrão, né, projetando aí uma eventual blindagem. Então, tudo isso também corrobora para que ele tenha mudado de posição e projete para esse segundo semestre aí um governo onde a ala ideológica é menos forte ou até pouco relevante para as decisões fundamentais do governo. Acho que é um pouco disso que está no radar. Do ponto de vista, então, assim, dentro do desastre projetado, a situação do ponto de vista do mercado não é até positiva, né? O resultado desse semestre. A situação do país em si não é boa, né? Então, nós estamos caminhando aí para ser uns destaques mundiais, tanto de mortes como de contaminação pelo coronavírus. O impacto sobre a economia já é projetado como muito, muito forte, muito grave, né? Por isso que estará em disputa na negociação entre governo, Congresso, Judiciário, governadores, prefeitos, né? Todo o sistema político vai estar em disputa o teto de gastos, se ele vai ser mantido ou não, vai estar em disputa a regra de ouro, vai estar em disputa a lei de responsabilidade fiscal, né? Vai estar em disputa qual é a natureza dos estímulos que serão dados para a economia retomar, se vai ser de uma perspectiva mais ou menos desenvolvimentista ou se vai ser mais ortodoxa, como preconiza a equipe econômica. No momento, existe uma situação, um clima auspicioso para que a visão do ministro Paulo Guedes possa ser negociada aí com o parlamento, preservando anéis importantes. Bom, muita coisa no radar, então, para a gente ficar de olho. Mas, falando ainda um pouco do ministro Paulo Guedes, esse clima de pacificação em que o primeiro semestre se encerrou, ele colabora com a agenda do ministro da Economia? Esperávamos reformas, elas foram atrapalhadas pelo coronavírus, em parte, porque, de outro lado, o clima eleitoral da disputa municipal já estava muito forte e já estava ameaçando as reformas, né? Nossa avaliação, inclusive, que passamos a clientes era o quê? Que a tendência era de atrasos e desidratações e recuos, né? Com ou sem coalizão, porque quando você tem uma negociação com o parlamento em geral, sem uma base, no caso de um governo como o do presidente Jair Bolsonaro, você vai ter que negociar com o Congresso, ok, mas dentro da coalizão, quando você tem uma, você também vai ter que negociar. O fato de você ter uma coalizão não quer dizer que a visão do Poder Executivo, do presidente, do ministro, vai ser encaminhada automaticamente, né? Então, não foi só a pandemia que já estava contendo a aceleração das reformas, né? O clima eleitoral já estava, principalmente aí também pelo modus operandi da ala ideológica, dessa estratégia aí de tensionar as instituições, tensionar no sistema político, que é legítimo, faz parte da estratégia deles, o discurso anti-establishment, anti-sistema e tudo mais que ajudou na vitória eleitoral, né? Imaginou-se que ali, com aqueles primeiros conflitos do presidente com os poderes sobre isolamento, reabertura, cloroquina, a situação poderia se deteriorar, né? Entretanto, acabou que foi criado um ambiente político aí, muito pelo esforço do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Rodrigo Maia, do presidente do STF, Dias Toffoli, eu vou dizer para você, de insistir em acolher o presidente Jair Bolsonaro nessa perspectiva de integrar a força política que ele conseguiu
tornar exitosa em 2018, parte do sistema político, né? E é isso que a ala olavista acusa exatamente, né? A capitulação do presidente é o que eles dizem que é a ala tecnocrático-militar pró-establishment. Então, dando um sinal de relance aí de que também que é isso, que esse clima de pacificação, ou pelo menos guerra, veio para ficar. E isso permitiu esses gestos aí, marco do saneamento, os congressistas voltarem a colocar no radar a perspectiva de reformas, né, a reforma tributária voltar com força, quem sabe sendo um polo gravitacional aí para chamar para dentro dela a discussão do aumento da CSLL para os bancos e mineradoras, ou o projeto que limita os juros do cartão de crédito de cheque especial, a chamada pauta antibancos, de repente ela pode, não é, tragar esses temas e fazer deles uma discussão mais aprofundada, sem prejuízo dos riscos que existem então, no radar aí deles, esses projetos serem aprovados como medida emergencial, né? O que eu acho que não vai acabar não sendo o caso, ou não sendo integralmente, todos eles, né? Mas, então, o desfecho do primeiro semestre acabou sendo positivo, dando condições para uma virada que vai coincidir aí a gente imagina, com a reabertura, não necessariamente, porque a gente está vendo aí que essas flexibilizações elas estão indo e vindo, né? Um dia, gestores apresentam planos extremamente aí sofisticados de reabertura, no outro estão pensando em decretar lockdown. Esse aí está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo, né? Então, esse clima que o semestre termina vai ajudar a não repetirmos, talvez, os erros do primeiro semestre. Quer dizer, no segundo semestre, quando a OPAS já projeta que o ápice da pandemia, na verdade, seria em agosto no Brasil, nós já vamos ter uma outra perspectiva de concertação interpoderes, interfederativa, para gerir isso, junto com a negociação mais madura da pauta econômica do ministro Paulo Guedes. Pois é, olhando para frente, falando aí, né, pegando um gancho nessa tua última fala, quais pautas devem ser aprovadas ainda nesse ano e qual o roteiro das reformas? Qual deve ser esse roteiro? Olha, se o roteiro das reformas seguir o clima atual, é importante sempre frisar isso para deixar claro para o investidor que esse clima de conciliação ele é importante, né? Sem um julgamento sobre as opções políticas e tudo mais das forças que estão no jogo, mas esse clima ele é um clima muito mais favorável às reformas e à agenda econômica do que um clima em que, no momento, você tem um tensionamento maior e aí a prioridade política é captura a polêmica, né? Não captura o diálogo. Então, o clima de concertação federativa entre os poderes permite um diálogo, uma mesma base de conversa para se chegar a entendimentos, né? Então, isso colabora. Mantido esse clima, nós podemos ter aí a aprovação da reforma tributária, né? Assim, dentro dessa perspectiva de não aumentar a carga, simplificar, desburocratizar. O mapa dela vai ser o orçamento de guerra, esse é uma questão para o investidor começar a observar. O orçamento de guerra tem uma comissão especial, que é a comissão mista de deputados e senadores, que acompanha, digamos, o desempenho da pandemia, tanto em termos fiscais, quanto de medidas econômicas, sanitárias e etc. Então, o mapa que vai servir de base provavelmente vai ser o orçamento de guerra, que é ali que vai dizer qual é a situação que o Estado ficou do ponto de vista das novas necessidades de empresários, trabalhadores, de autônomos, né, de entes federados. Então, com certeza, isso aí vai ser um referencial importante, muito mais, acredito, do que antigas pesquisas que haviam feitas e tal sobre o tema, né? Vejo o avanço do marco do óleo e do gás, da privatização da Eletrobras, Correios e da Pré-Sal S.A. pode esbarrar aí em apelos nacionalistas que são relevantes na sociedade brasileira e podem se misturar a esses 70%, né, que discordam da opinião do presidente até então manifesta em relação ao coronavírus e como lidar com a situação. Então, acho que a mudança do regime de exploração do pré-sal é possível que aconteça, porque o sistema político e a sociedade já experimentaram
esse modelo nos governos do PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, apesar de que deve haver resistências, críticas em relação por setores de esquerda e movimentos sociais e sindicais, esse é uma coisa que a sociedade já estaria mais preparada para aceitar o sistema político sem ser necessário maiores discussões a respeito, né? É claro que isso vai envolver o que parte dos analistas aí chamam de articulação política, né? Que na verdade é o antigo toma lá da cá entre o parlamento e o poder executivo, só que agora de uma maneira mais estruturada e sistemática, porque organizada aí dentro de uma base governista. Pois é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que as reformas econômicas não serão suficientes para o país crescer no curto prazo. Quais outras medidas estão no radar aí que devem ser tomadas do ponto de vista econômico para mitigar os impactos da pandemia aqui no país? Olha, Melina, então, eu volto a chamar a atenção do investidor, que nos assiste, sobre essa comissão especial mista do coronavírus, né? Ela tem promovido diversas discussões com especialistas de inúmeras áreas da economia, do urbanismo, né? O ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ele tem sido uma personalidade frequente nesses debates, inclusive já participou de 2 oportunidades. Ali está se formando uma plataforma, né, que o Rodrigo Maia está gestando aí junto com seus pares na Câmara, que está em diálogo com o Senado, com o presidente Davi Alcolumbre. Provavelmente aí devem ter consequências dessa comissão em termos de propostas para o pós-crise. Não se sabe, não está na fase em que virou propostas concretas, mas certamente esse conteúdo será usado pelo Poder Legislativo, né? Agora, além disso, tem muitas discussões que estão no radar aí. Por exemplo, as propostas de compensação, de ajuda a empresas para compensar folha salarial, né, para pagar folha salarial, o auxílio emergencial ou o Corona Voucher, que agora foi prorrogado, tudo bem, mas tem uma discussão de torná-lo uma renda permanente. O governo tem construído um programa, né, o Renda Brasil, para construir um programa, vai fazer mais ou menos o que o PT fez, né, com os governos do PSDB. Pegou uma série de programas dispersos, sistematizou, estruturou, ampliou, dentro de uma visão social-democrata, né? A equipe econômica agora vai ter oportunidade de fazer algo parecido, mas a partir dos programas herdados desse período social-democrata, à luz de uma visão liberal, que é a visão do governo. Então, isso aí também está no radar. E disputas dessa natureza, obras públicas, isso aí vai continuar sendo pautado, né? A perspectiva do acordo do governo com o Centrão, afiançada pelos militares, que é o caso dessa nova fórmula aí que está aparecendo, que está sendo ensaiada, ela tem tendência expansionista, né? Só que pelo clima de pacificação, pela predominância do ministro Paulo Guedes no debate interno do governo, por hora, por enquanto, né, com saldo favorável a ele no primeiro semestre, a chance de uma perspectiva ortodoxa, ou então seu referencial a ser desidratado, entende? Tem um grande potencial. Quer dizer, nós não vamos partir da ideia de fazer reformas desidratadas, vamos partir da ideia de fazer reformas liberais que vão perder alguma potência. Então, o clima ele favorece isso. Mas a perspectiva do acordo é expansionista. Então, o Congresso deve apresentar, além desses temas aí que eu falei, outras propostas aí. Tem muitos deputados, né? Todos os dias deputados e senadores têm apresentado inúmeros projetos sobre o coronavírus, e é preciso que o mercado tenha claro o quê? Que tudo que está sendo discutido agora, apresentado agora, aprovado agora, vai ter demanda por continuidade, né? E essa aí vai ser a discussão chave no próximo período. A gente tem uma pesquisa bastante recente do IBGE que aponta que desde o começo da pandemia até maio foram destruídos 7,8 milhões de postos de trabalho aqui no Brasil. Economistas internacionais, né, usando, aliás, a fala do Jeffrey Sachs, há uma entrevista para a BBC, ele disse que a gestão do governo Bolsonaro ajuda a aprofundar essa crise. Isso pode afetar diretamente a aprovação do presidente? Quais riscos isso traz diretamente para ele? Olha, o desemprego,
A gente está numa era em que aquela assertiva do James Carville, a economia estúpido, ela não é mais tão válida. Há aspectos ideológicos muito importantes no texto que devem ser considerados. Então, o desemprego já estava grande, veja, começou grande no governo, cresceu durante o governo antes do coronavírus e com o coronavírus cresceu muito mais, né? Entretanto, o que derrubou a popularidade do presidente foi o quê? Foi o conflito aberto com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que, segundo a consultoria Atlas Político, numa pesquisa publicada ontem, passou o próprio Sérgio Moro como o político mais popular do Brasil. Veja. Então, a perspectiva do desemprego, claro que se você chegar a 2022 sem uma redução de danos, você vai ter um desgaste. Mas eu não apostaria todas as minhas fichas nisso, né? Porque vai ter ainda muito da responsabilização aos governos do PT, vai ter muito da responsabilização ao coronavírus, né? Vai ter muita responsabilização às aos supostos bloqueios do Congresso, do Judiciário, de governadores, de prefeitos, né? A China. Então, assim, tem um caldeirão de ideologias e desculpas e justificativas que estarão ofertadas ao eleitorado para reduzir a influência aí da questão puramente econômico-social, né? Mas é claro que quem conseguir estruturar um discurso nesse campo, como o próprio PT vai fazer, preciso ver como vai ser o desempenho, por exemplo, do PT e da esquerda e do conjunto da oposição nessas eleições municipais adiadas aí ontem, para mensurar também um pouco disso. Mas eu acredito que esse tema ele vai entrar, ele vai ter uma influência, mas ele não vai ser necessariamente o tema determinante. E falando agora, né, puxando de novo o teu gancho das eleições municipais, o que o adiamento dessas eleições traz consigo? Ele dá um tempo para esse acordo do governo com o Centrão amadurecer, dá um tempo para o presidente Jair Bolsonaro, digamos, ser persuadido aí pelos demais poderes a se manter focado no caminho da conciliação e na economia, né, da prioridade à questão econômica. Mas também ele assegurou essa compensação financeira aí de 5 bilhões para prefeitos, né, o que dá um impulso a mais, tanto para os que tentam a reeleição, quanto os que já estão indicando, querendo fazer o seu sucessor, né, e eleger bancadas de vereadores. Então, ele dá tempo para essas coisas. Entretanto, né, ontem, os deputados aprovaram o que a gente chama assim, de submarino. Né? Eles tiraram do Tribunal Superior Eleitoral a prerrogativa de adiar eventuais pleitos em locais que tivessem, que apresentassem ainda alta contaminação de coronavírus e delegaram essa responsabilidade ao Congresso Nacional e a um decreto legislativo. Como nós sabemos que a pandemia, a não ser que se descubra aí uma vacina, um remédio muito eficaz em tempo recorde e possível de ser distribuído imediatamente, o que não é a tendência, muito provavelmente nós vamos ter ainda uma situação aí grave, né? Até porque agora que ela chegou com mais força aos interiores. Então, existe aí assim, aprovamos, asseguramos esse recurso para combater o coronavírus e impulsionar aí os candidatos, a reeleição e tudo mais, mas, se precisar adiar, existe o subterfúgio para fazê-lo e a casa que mais tem interesse, as casas, né, o poder que mais teria interesse em fazer isso, tem a prerrogativa também de tomar essa decisão. Né? Então, o que a gente tinha antecipado ao investidor antes? O Centrão fazer um movimento para manter os prazos, porque, na prática, levaria à prorrogação inexorável. E aí seria negociado essa ajuda financeira aí de 5 bilhões. O que aconteceu foi isso. A diferença é que, em vez de manter os prazos, porque houve um entendimento de que manter os prazos seria uma sinalização ruim para a opinião pública, já que o Congresso tem falado e alardeado que está combatendo o coronavírus, se oposto, enfrentado até o Poder Executivo em relação a isso, né? Então resolveram, sim, seguir o texto do Senado, não devolver a proposta, mas manter o sentido original, o espírito da articulação que estava sendo orquestrada.
Uma pauta que tem incomodado bastante o mercado é a possibilidade do aumento de impostos para bancos, que tende a crescer com a necessidade do governo de cobrir os gastos da pandemia. Há chances disso entrar na pauta nesse início de semestre? Sim, há chances, né? Tem o aumento da CSLL, da contribuição social sobre o lucro líquido de bancos, outras instituições financeiras e mineradoras, no outro projeto que está pensado ao principal, e o que limita os juros no cartão de crédito, cheque especial, são vistos como as duas maiores ameaças, né? Tem emenda já aí do teto de juros, que em vez do limite de 20%, poderia ir a 30% e a 35% em casos de fintechs, mas sim, estão no radar, vão e voltam, né? Um sinal de que está havendo ali disputa no parlamento em relação ao quê? É preciso, do ponto de vista político, carimbar que o sistema financeiro, digamos, deu sua contribuição no sentido mais do proselitismo político, do proselitismo eleitoral, ou não, né? Porque, do ponto de vista concreto, nesse momento, os bancos têm um papel muito mais de facilitar o crédito para uma retomada, ao contrário do papel que tiveram na crise de 2008, do que, e aí eles argumentam que esse tipo de projeto pode reduzir, não é, essa ajuda, esse protagonismo que eles podem ter para a retomada. Então, essa dúvida existe no Congresso. Mas tem muitos acordos ali, né? Nem sempre uma coisa é pautada em razão do seu próprio mérito. Então, como o presidente Davi Alcolumbre fez um esforço político, né? Envidou o seu prestígio para aprovar o marco do saneamento, agora o projeto das fake news, é possível que acordos que permitiram com que isso acontecesse acabem pautando esses projetos, né? Mas eu acredito que, se forem pautados, vão ser pautados nessa perspectiva temporária e podem, se não todos, mas a maior parte, quiçá, serem absorvidos pela reforma tributária. Recentemente, o Rodrigo... Veja, absorvidos em que sentido? Na discussão, o que não quer dizer que dentro da discussão da reforma tributária eles vão prevalecer e seriam continuados, entendeu? Mas podem ser, inclusive, dentro da reforma, por envolver uma discussão maior, mais ampla dos impostos, a reorganização dos tributos nacionais, e esses temas acabem perdendo importância, relevância diante de outras fontes de financiamento. Recentemente, o Rodrigo Maia falou numa possível flexibilização do teto de gastos, uma lei que serve de âncora fiscal aqui no país. Como é que está sendo as conversas nesse sentido? A vontade do legislativo, digamos, da maior parte do legislativo, é, de fato, flexibilizar ou até deixar de lado o teto de gastos, né? O teto de gastos ele foi aprovado, é importante o investidor ter clareza do contexto, né? Ele foi aprovado ali no início do governo Michel Temer, no meio de uma crise política, fiscal, econômica, onde o mercado tinha dúvidas enormes a respeito do futuro econômico do país e era necessário um sinal, assim o governo enxergou, era necessário um sinal de peso para que o Brasil preservasse aí investimentos, né, atratividade, ambiente de negócios e tudo mais. E pudesse aí, sinais em que sentido? Sinais de que estava firme num determinado caminho para se recuperar, um caminho oposto ao caminho que levou à crise, né? Era essa a visão. Porque se eles sinalizassem uma perspectiva desenvolvimentista, né? Por exemplo, projetos expansionistas para resolver o desemprego, né? Isso aí seria, naquele momento, mal recebido pelo mercado, porque iria pressionar o fiscal mais do que já estava, né? Como exemplo. Então, esse é o contexto do teto de gastos. Não quer dizer que os políticos, os partidos, as forças que aprovaram o teto de gastos, de fato, concordem com um projeto como ele foi aprovado, né? Talvez até aquele momento preferissem aprovar uma versão mais simples, mas foram convencidos da necessidade de aprovar algo mais duro, né? Então, hoje, você junta esses setores vacilantes com a esquerda, você tem um clima mais favorável à flexibilização, mas também não está resolvido, né? Está em disputa, e eu acredito que toda essa discussão, ela, na verdade, é uma discussão de como você vai financiar o Estado, a recuperação do país na crise, e qual o papel vai ser do Estado, do mercado na economia, né? Então, acho que quando começar a discutir as reformas de uma maneira mais
mais fluida, que deve acontecer agora a partir do início desse semestre, aí, depois do recesso, né, os poderes todos, essas discussões fiquem menos tensionadas, vistas menos da forma, né, tão quente como está sendo vista hoje. Nós vamos esfriar e vai dar no nível mais racional. Vamos sintetizar, então, tudo que a gente falou até agora. O que a gente pode esperar desse segundo semestre? O que a gente pode ver como risco e o que deve vigorar? Como risco é o presidente da República abandonar a via da conciliação, né? Retomar uma perspectiva de enfrentamento com as instituições, com o sistema político, fazer o clima desandar. Afora esse risco, o clima é auspicioso para se retomar com moderação, né, com negociação, as privatizações, que não vai ser uma enxurrada de privatizações agora, vão ser algumas que serão possíveis, né? Fontes nossas no Congresso falaram a respeito das privatizações que o ministro Paulo Guedes queria fazer, como assim, muito polêmico, né? Ou seja, então vão ter que ser negociados. Então, pode-se sair uma, duas, né? Já vai ser um avanço relevante aí para o que o mercado espera, né? Reforma tributária, deve ter algum avanço ali na autonomia do Banco Central, eu acredito que será uma das matérias a ser aprovada, marco do setor de óleo e gás, né? Acho que é isso aí e algum avanço ali pode ter avanço na reforma administrativa. Eu acho que isso aí não será tão auspicioso, porque ao promover essa reforma, o parlamento pode querer compensar para as camadas de baixa renda, para não perder muito na opinião pública. Então, eu vejo alguns entraves para a reforma administrativa. E das reformas do antigo Plano Mais Brasil, as 3 PECs, eu acho que a dos fundos públicos pode ter algum avanço aí. Tá certo. Então, em geral, a perspectiva para o segundo semestre é positiva. Não, é positiva do ponto de vista econômico. Aí o que nós vamos ter em paralelo? Caso Queiroz, nós vamos ter inquérito das fake news, que deve avançar. Isso aí, no momento em que essas coisas acontecerem, o investidor vai ter a sensação de que as coisas podem piorar. Mas vai ter prisão de mais gente? Vai. Pode chegar perto dos filhos do presidente? Provavelmente chegará perto, se não em algum deles, né? Mas mais perto, acho que a tendência é mais perto do que de fato algum deles. Esses processos todos relativos ao senador Flávio, né? Tudo isso vai estar no radar, coisas vão acontecer, vai ter avanços em processos, vai ter prisões, vai ter. Só que neste clima da concertação e do acordo, a perspectiva econômica que eu falei há pouco, ela tende a fluir mesmo assim, entende? Agora, se o governo sair da via, é por isso que esses processos estão aí, além da obrigação legal das autoridades de encaminhar que é próprio das suas funções, você tem um movimento político aí de justamente manter o presidente nessa via do acordo, do foco na economia, do foco na concertação, na retomada, né? Então, esses elementos também existem para isso. Então, os ruídos vão aparecer, mas se o presidente mantiver sua firmeza na conciliação, na moderação, aí o ambiente, eu acredito que ficará bem favorável. Bacana, a gente, claro, vai acompanhando ao longo do semestre e também conversando. Leopoldo, muito obrigada pela tua participação, pelas tuas explicações, ficou tudo muito claro. Muito obrigada. Obrigado, Melina. Obrigado, gestor. Até a próxima.